Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Área Delas, aqui no canal do Denilson Show. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo do canal do Denilson Show e também do Área Delas, claro. Hoje, Giulia Vani não está comigo, ela teve um probleminha de garganta, mas tá tudo legal com ela, na semana que vem ela volta. E a gente vai falar de uma figura lendária do Rio de Janeiro hoje, Castor de Andrade. Para isso, nós temos dois convidados que vão bater esse papo com a gente, contar um pouquinho mais da história do Castor de Andrade. A gente tem o Carlos Molinari, que está aqui com a gente, é jornalista, assim como o Aidan Mota, também jornalista. Dois jornalistas que vão contar para a gente um pouquinho da história do Castor de Andrade, para você que nunca ouviu falar ou que já ouviu falar e tem curiosidade de saber um pouquinho mais. Carlos, Aidan, sejam bem-vindos. Olá, bom dia, Aline, bom dia, Aidan, bom dia, galera do Denilson Show também. Estamos juntos. Bom dia, Aline, bom dia, Carlos, bom dia a todo mundo que está nos assistindo, todas que estão nos assistindo. Prazer estar aqui falando com vocês. Bom, a gente tem diversos aspectos para abordar sobre a vida de Castor de Andrade, mas eu queria começar com o Carlos falando da história e da relação do Castor com o Bangu. A gente vai destrinchar isso um pouquinho mais para frente também no nosso programa, mas para quem nunca ouviu falar do Castor de Andrade, eu queria que você falasse primeiro sobre isso, Carlos, a relação dele com a história do Bangu. Beleza, então, Aline. O Castor é um cara que nasceu num bairro do subúrbio do Rio, em Bangu, em 1926. Ele tem uma criação diferente das pessoas do subúrbio. Ele é um cara que estudou, se formou na Faculdade Nacional de Direito, que hoje seria a faculdade da UFRJ de Direito, e teve um pai e uma mãe que acabaram ligados ao jogo do bicho. Na verdade, vem da avó dele. O pai dele era um pecuarista do interior do estado do Rio, se casa com a dona Carmen e passa a administrar o jogo do bicho ali pelos anos 50, 60. E nos anos de 63, o pai dele assume a presidência do Bangu e o Castor de Andrade se torna vice-presidente do Bangu e passa a administrar o esporte profissional, a lidar com as contratações de jogadores e principalmente com a gratificação de jogadores do Bangu. Então, essa gratificação já era chamada há muito tempo atrás de bicho. Você pagava um bicho ao jogador se o time vencesse. E com o Castor e com o pai dele, as gratificações passaram a ser mais generosas ainda. O Castor lida com o Bangu diretamente entre 1963 a 1968. Depois ele vai preso. Contravenção, o jogo do bicho sempre foi tido como uma contravenção. Ele volta ao Bangu em 1980 e se afasta no final dos anos 80 para 89, 90, também com problemas de contravenção. Eu tinha aberto um cassino clandestino e tal. E o Castor sempre foi esse homem forte do futebol dentro desse clube da Zona Oeste do Rio de Janeiro e também vai ter incursões na escola de samba do bairro vizinho, que é a Mocidade Independente de Padre Miguel. Então, o Castor é o homem do dinheiro, é o homem das contratações, é o homem que transforma um clube de subúrbio numa potência nacional, na verdade. Tudo graças à força do jogo do bicho, graças ao dinheiro do jogo do bicho, da contravenção, pode-se dizer assim. O Carlos citou a questão da escola de samba e o Aidan vai falar pra gente, então, o outro lado dessa figura do Castor de Andrade. A gente tem o lado relacionado ao futebol, agora a escola de samba. Quem foi o Castor dentro da Mocidade? O Castor de Andrade, ele foi, antes da Mocidade, ele foi o banqueiro do jogo do bicho, que era como a gente chamava. Hoje em dia a gente engloba tudo na expressão bicheiro. Quando eu comecei a cobrir esse assunto, lá nos anos 80, você tinha o bicheiro, que era o apontador, o cara que fica na esquina anotando o jogo, né, o trabalhador da estrutura do jogo do bicho. E o dono era chamado de banqueiro do jogo do bicho, pela uma construção que tem a ver com ele bancar o jogo. Né? Ele é que bancava ali o jogo, um jogo que é legal desde os anos 40 do século passado. O Castor de Andrade era o banqueiro do jogo do bicho mais famoso, mais midiático, mais popular, por ser uma figura muito carismática,
né? Ele era muito falante, ele gostava muito de dar entrevista, falava muito bem, tinha ali ambições de ser um tribuno, né? Até ligada à carreira que escolheu, ele era bacharel em Direito. Ele chegou a ser advogado, mas depois, com a repercussão da atividade dele no Jogo do Bicho, a OAB do Rio de Janeiro cassou o registro dele de advogado, então ele era bacharel em Direito, né? E tinha muito orgulho disso, foi um ótimo aluno da Faculdade Nacional de Direito, da atual UFRJ, como o Carlos contou. No contexto da mocidade, o Castor se aproxima da mocidade num contexto em que vários banqueiros de bicho se aproximam de escolas, né? O primeiro banqueiro de bicho a se aproximar de uma escola foi Natal, um banqueiro pequeno de Madureira, Natalino José do Nascimento, que era ligado à Portela lá nos anos 30 do século passado. Nos anos 60, nos anos 50 e 60, uma outra geração de banqueiros do bicho se aproxima das escolas. O Castor de Andrade da Mocidade Independente, o Anísio Abraão Davi da Beija-Flor, mais adiante o Valdemir Paz Garcia, o Miro, da Vila Isabel e depois do Salgueiro. O Castor ele chega na Mocidade também nos anos 60, vira patrono da escola nos anos 70, e aí na metade dos anos 70 é quando as escolas ligadas à contravenção começam a dominar o carnaval carioca, um domínio que se estende até hoje, né? E o Castor lidera esse processo, de novo, com uma presença muito forte na mídia, né? E faz da Mocidade uma escola várias vezes campeã, com desfiles inesquecíveis, e pavimenta essa fase gigantesca do espetáculo, né? Essa explosão visual e que atrai a atenção do planeta para o desfile das escolas de samba na Passarela do Samba, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O Castor ele é o líder e ele é o grande pensador desse setor para fazer das escolas de samba, né, o espetáculo que a gente tem hoje, né, e também para ter para os contraventores o ganho de imagem que eles tiveram com a ligação com as escolas de samba, que é um ganho de imagem muito maior do que o que ele teve com o futebol. No futebol, só para acrescentar, já me desculpando por me alongar um pouco, Imagina. O Bangu, ele, na era do Castor lá, o que a minha memória alcança, o Carlos pode falar melhor do que eu, mas tinha um perfil de jogador que o Castor preferia, que era aquele jogador que era aquele tipo de jogador que improvisava no campo de maneira com o seu talento, né, para jogar futebol também, mas em relação tinha toda uma postura mais carioca, uma postura mais despojada na relação aí com o futebol e com a mídia. Jogadores como Marinho, como Moisés, né, um zagueiro muito famoso que jogou aqui no Rio, enfim. Eu acho que tinha também um perfil que o Castor preferia ir para o time do Bangu. Mas na Mocidade Independente, ele construiu uma escola gigante que não se recuperou da morte dele. O Castor morre em 1997 de um ataque cardíaco, e a Mocidade nunca voltou a ser. Ela até ganhou um carnaval depois que o Castor morreu. Ela ganhou um carnaval em 2017, empatado com a Portela, mas a Mocidade nunca voltou a ser a escola que era no tempo do Castor de Andrade. Nas pesquisas que a gente faz, nas entrevistas, inclusive no documentário que está disponível na Globoplay sobre a história dele, né, que vocês sabem muito bem, a gente vê pessoas que idolatravam o Castor, que amavam o Castor, mas do outro lado pessoas que diziam que o Castor era um criminoso, ele andava sempre armado. Então, essa sensação realmente de que ele acabava em alguns momentos dividindo opiniões e sensações para as pessoas que estavam ao redor? Isso é verdade. Para a Zona Oeste do Rio, para as pessoas da região de Bangu, Realengo, Padre Miguel, ele é um herói. Ele é o que as pessoas dizem hoje assim, olha, se o Castor tivesse aqui, se o doutor tivesse aqui, o Bangu não estava nessa condição, a Mocidade não estava nessa condição. Para aquele povo, ele foi muito importante, ele foi muito generoso e com a sua influência, não só com dinheiro, a influência era muito importante também, ele deu alegrias para o povo, junto com duas coisas que a população ama, que é futebol e carnaval, e até o próprio jogo do bicho, de você ganhar de vez em quando na aposta que você faz. Então, para aquela população,
ele é um herói. Talvez se você mora em outra região do Rio de Janeiro, você mora na Zona Sul, você mora na Zona Norte, na Barra, talvez você não veja ele como um herói. Você pode vê-lo como um contraventor, um homem que acabou condenado pela justiça em 93 e tal. Você pode acreditar que ele tenha usado armas ou tenha feito algum crime. Então, dependendo da região do Rio, você tem uma visão desse personagem, que na Zona Oeste é bem diferente de outras pessoas, de outras regiões do Rio. Eu acho que é por aí. Geograficamente, você escolhe o perfil que você quer do Castor. O Castor, Aline, o jogo do bicho, ele é uma atividade que a população do Rio de Janeiro, como um todo, aí de todas as regiões, a população do Rio de Janeiro convive com ele, que nos explica como cidade, como sociedade, não só o jogo do bicho, mas a relação que o Rio desenvolveu com várias atividades marginais. A cidade ela está assentada, é uma cidade de construção muito violenta, foi o maior destino de africanos escravizados do mundo, né? Então você tem uma ligação muito grande com questões muito violentas, etapas muito violentas da história, né? A escravidão, apesar de ter sido abolida em 1888, ela continuou por muitas décadas ainda aqui no Rio de Janeiro, né? Então o Rio aprendeu a conviver com questões que ficam ou no limite ou à margem da lei. O Castor de Andrade e o jogo do bicho, aliás, desculpe, o jogo do bicho, ele é uma atividade que é adorada pela população. Hoje está até em decadência. Os cariocas mais jovens não têm tanto hábito de jogar no bicho. Mas continua entranhado no seio da população e aí de todas as gerações, pensar assim, pô, sonhei com uma cobra ontem. Aí, se você fala isso para alguém no Rio, a pessoa diz assim, pô, joga no bicho, joga na cobra. Então, assim, isso é muito natural no Rio de Janeiro. O Castor foi uma figura que entendeu isso, né? E para se legitimar junto à sociedade que olha o jogo do bicho como uma atividade marginal, lembrando que o jogo do bicho é uma contravenção e não um crime, né? Que é um delito de menor gravidade, no caso, como, por exemplo, a prostituição, né? É parecido, a prostituição é uma contravenção e não... A exploração de prostituição é uma contravenção e não um crime. Segundo o Código Penal brasileiro. O Castor entendeu que havia ali, primeiro, a simpatia pelo jogo, pelo Rio de Janeiro inteiro, por várias razões. A gente levaria aqui um programa gigantesco para explicar essas razões. Eu vou citar uma delas, que é o seguinte: o jogo do bicho cumpre os seus compromissos. Não há registro de alguém que tenha ganho no bicho e que não tenha recebido o valor devido. Você não tem registro disso ter acontecido. Isso dá uma credibilidade muito grande a quem banca o jogo, que são os banqueiros. O Castor entendeu que isso poderia ser um mote para ele se legitimar. Ele tinha a ambição de ser considerado uma pessoa socialmente aceita pelas elites, especialmente. O Castor frequentava lugares sofisticados do Rio de Janeiro. Eu vou citar um até que reabriu há pouco tempo, um restaurante português muito tradicional do centro do Rio, chamado Mosteiro. Ele frequentava esse restaurante e costumava sentar na mesa, por exemplo, com o presidente da FIFA, o João Avelange, na época, dirigente também lendário do futebol brasileiro. Eles eram muito amigos. O Castor morava na Avenida Atlântica, no Leme, um dos endereços mais sofisticados da cidade, mais tradicionais da cidade, enfim. Ele tinha esse tipo... Estava sempre, como a gente até pode ver nas fotos, essa foto aí que a gente está vendo agora, ele, se não me engano, com o Ricardo Teixeira, Isso. Que genro do Avelange e ex-presidente da CBF, o Castor de terno. Eu, que fiz várias entrevistas com ele, cobri vários eventos com ele, eu sempre via, não na Sapucaí não, mas em eventos fora do carnaval, ele sempre de terno. Então, assim, essa construção dessa imagem num negócio que é ilegal, que é proibido por lei, ela foi complementada com duas ferramentas muito poderosas no Rio de Janeiro. Um time de futebol, a gente está vendo aí o Moisés, que eu citei, né, o zagueiro, que foi capitão do Bangu há muito tempo, e a escola de samba, né, que também teve a sua fase de mais prosperidade, as escolas de samba, muito sustentadas pelo dinheiro da contravenção. Hoje em dia, no carnaval atual, as escolas não precisam mais dos banqueiros do jogo do bicho. Eles estão presentes ainda nas escolas, em várias escolas,
mas as escolas não precisam mais, porque elas têm patrocínios e subvenções suficientes para se sustentar ao longo do ano. Hoje eles são lideranças muito fortes, mas lideranças que acabam em si mesmas, né? Que são líderes desse setor. Os dois maiores, o Anísio Abrão Davi, patrono da Beija-Flor, e o Capitão Guimarães, patrono da Vila Isabel, que são octogenários, né? O Anísio tem 86 anos e o Capitão Guimarães tem 82. Então, hoje lideram a Liesa. Aí a gente está vendo aí o Castor à frente da Mocidade Independente, 85. Verde e branco, que são as cores da Mocidade. No desfile de 85, o desfile Tupinicópolis, que é um desfile lendário feito pelo Fernando Pinto. O Ziriguidum 2001, perdão. Boa, Carlos, obrigado. O Ziriguidum 2001, Tupinicópolis 87. 87 o desfile de... Isso. Um desfile que foi campeão, inclusive. Isso. Esse ganhou. Isso aí. Esse desfile aí foi campeão do Carnaval. E aí, assim, essa construção do Castor tinha um ganho de imagem, e ele também se apaixona por esse setor, que é muito apaixonante, que é o setor que é a vida das escolas de samba, e fica como patrono da Mocidade Independente, e é o grande criador, assim, na concepção da Liga Independente das Escolas de Samba, que lidera o processo para tornar o Carnaval a festa que é hoje. Agora, falando do Bangu, como o Castor fez o Bangu, naquele momento, virar um tipo de potência? O Aidano fala pra gente, em um certo momento, que ele até tinha um perfil de jogador, né, Carlos? E tem muitas características pra gente falar sobre isso. A maneira como ele tinha uma casa para os jogadores ficarem, para eles se sentirem à vontade. Muitas imagens que a gente tem, por exemplo, do Moisés... Depois ele vira técnico, né, se eu não me engano. E aí ele tem imagens sem camisa, dando treino, uma coisa toda despojada, uma coisa muito tranquila. Como é que o Bangu vira uma potência naquele momento? Olha só, anos 80 é outro mundo também, né? Se a gente pensar, esse técnico sem camisa, o Fernando Vanucci está com a camisa aberta aí também. Então era outro mundo, mas o Castor gostava do jogador malandro, o jogador vivido, o jogador que tinha essa malemolência. Então, quando ele volta para o Bangu em 80, ele prefere contratar jogadores que tinham passagens por grandes clubes, mas que tinham dado problemas em grandes clubes. Entendeu? O jogador mais solto. Então, o Moisés se encaixava nesse perfil, o Dé, que já tinha jogado no Bangu nos anos 60, se encaixava nesse perfil. Aí veio o Marco Antônio, que era o lateral tricampeão do mundo em 70, veio o Mococa, que o pessoal dizia que ele tinha problemas com bebida, veio do Palmeiras para o Bangu, ele estava no Santos, veio do Santos para o Bangu. Então ele gostava desse jogador que parecia irrecuperável, mas que dentro da ótica do Castor ele ia conseguir fazer esse cara que tinha um potencial se alinhar aos seus objetivos. Então ele começa montando uma equipe bem de veteranos, o Tobias, que era o goleiro, que foi do Corinthians também, que depois acaba virando segurança do próprio Castor. Então ele gostava desse tipo de jogador mais veterano, mais vivido, mais malandro. Mas depois ele percebe que só esses caras, eles não aguentavam um campeonato inteiro. Os caras na faixa dos 30 anos, no final das contas, não ia dar certo. Então ele faz uma renovação e acaba trazendo valores novos a partir de 83. Aí você vai ter 82, 83. Aí você vai ter um outro tipo de jogador, que é o caso do Marinho, que veio do América de São José do Rio Preto, o Mário, que estava na Inter de Limeira, está aqui sorrindo aqui o Mário, o Cláudio Adão também, que foi do Flamengo, foi do Fluminense, tudo. Então ele vai trazendo um novo tipo de jogador para dar uma revigorada, não ficar só com os veteranos, né? Traz o Arthurzinho, que estava no Operário do Mato Grosso do Sul, craques, um preço não tão alto no mercado, mas que acabaram se encaixando e formando uma grande equipe do Bangu entre 83 e 87. Aí o Moisés aí sem camisa aí, mas quem está dando a preleção é o Castor. Assim, até que o Castor que escalava, né? O time é esse, eu prefiro que seja esse. E você segue, né? E, Dano, aquele Campeonato Brasileiro de 1985 também, né, com a melhor campanha do Bangu, acabou sendo marcante para a história do time, né? Muito triste, inclusive, é uma coisa que me deixa... Só de lembrar, tô vendo aí o jogo com o Curitiba, né? É muito triste porque, assim, o Bangu conseguiu um milagre nesse momento, que foi que todas as torcidas dos grandes clubes do Rio de Janeiro se unissem
para torcer pelo Bangu. Esse aí é o velho Maracanã, o Maracanã que é onde cabia 100 e tantas mil pessoas, né? Hoje ele foi arenizado, né? Ele virou uma arena, então ele cabe muito menos gente. Esse é o Maracanã gigantesco, imponente, e as torcidas todas se uniram em torno do sonho desse título brasileiro do Bangu. O Bangu tinha um ótimo time, tem um gol mal anulado nesse jogo. A gente não tinha o VAR nessa época, mas nem precisa do VAR, porque um gol do Marinho é muito mal anulado, né? O juiz era o Romualdo Arpe Filho, o Carlos pode me confirmar isso, se eu não me engano. Isso. Acho que era ele. Arpe Filho, foi no ano passado. Isso. E aí ele anula um gol, talvez passe aí nesse vídeo, esse gol. A impressão que a gente não tem a imagem, esse gol aí, ó, exatamente, o gol do Marinho, a gente não tem a imagem ali certinha, científica da linha, né, aquela que a gente tem hoje com o VAR, mas a impressão é que não há impedimento, e assim, é muito triste porque a decisão vai para os pênaltis, né, e aí o Ado, um ponto esquerda, bom jogador, inclusive, na época dos pontas esquerdas, ele bate o pênalti para fora, né? Ele dá um depoimento, inclusive, no Dr. Castor, no documentário, dá um depoimento comovente, porque ele chora tudo de novo, lembrando desse momento, como se ele tivesse acabado de perder o pênalti, quer dizer, uma coisa que assombra ele até hoje, né? E é muito triste, assim, com todo respeito aí aos torcedores do Curitiba. O Curitiba não tem nada com isso, veio aqui no Maracanã e venceu, foi campeão brasileiro, e tudo certo com o Curitiba, mas na nossa perspectiva carioca, né, muito triste o Bangu, que chegou tão longe, um campeonato muito difícil, era um campeonato de um formato maluco, não era essa coisa tranquila hoje de ponto corrido, quem faz mais ponto ganha e pronto. Era um campeonato doido porque iam entrando times no meio, enfim. E aí o Bangu chega na final e aí dá para realizar o sonho, né, de ser campeão, e aí perde nos pênaltis dentro do Maracanã. O Curitiba cala o Maracanã. O Curitiba que tinha o Lela, que faz esse gol aí, né? A gente tá vendo o gol dele de pênalti. O goleiro Rafael, que teve uma atuação incrível, também um grande goleiro, teve uma atuação incrível nesse jogo, e o Bangu não conseguiu ser campeão. Acho que é o grande momento aí do projeto do Castor, né? O projeto continua mais um tempo, né? Aí o pênalti perdido pelo Ada, ele consegue deslocar o goleiro, mas bate para fora, e aí o Rafael saindo festejando o título brasileiro. Realmente, na perspectiva do Bangu e do Rio de Janeiro, uma noite muito triste no Maracanã lotado. E, Carlos, como foi isso como torcedor, né? Viver isso como torcedor. Ainda teve aquele campeonato carioca também de 1985 e depois a participação na Libertadores de 1986, né? Que acabou não saindo como o torcedor imaginava. Teve convocação do Marinho para a seleção brasileira também, do Tele. Como é que foi viver esses momentos como torcedor? Olha, o Bangu sempre vai ser roubado na decisão. Eu acho que isso é muito comum, assim, sempre. Isso não é de hoje. Se você pesquisar, em 1951, a decisão foi roubada. O Fluminense ganhou um campeonato roubado em 51, um roubado em 64, um roubado em 85, um roubado em 2002 em cima do Bangu. 4 vezes o Fluminense ganhou um campeonato. Hein, Carlos? Em 85 tem aquele pênalti no Cláudio Adão, né, na final com o Fluminense. Cláudio Adão, que o José Roberto Wright não marca. E fora isso, esse jogo contra o Curitiba, o Romualdo Arpe Filho faz essa patifaria. A gente não tem VAR, mas tem uma imagem por trás do gol que você vê o Marinho ultrapassando o zagueiro na corrida. Ele ultrapassa o cara na corrida. E o Arpe Filho é um juiz que espera o lance concluir. Hoje você espera, hoje pela lei, você espera o lance concluir. Na época não, era impedimento, você parava o lance, ele espera. Se desse escanteio, ele ia seguir o jogo. Como deu gol, ele resolveu paralisar e anular. Isso foi uma coisa muito cretina, foi uma coisa muito suja. Na verdade, até porque talvez eu creia que os árbitros, muitos não tinham simpatias pelo Castor. Teve aquela confusão em 83 no campo do Bangu, que bateram no árbitro do futebol feminino, Ricardo Durães, e o Castor depois foi anistiado na justiça, na vara, que era a vara de Bangu, que acabou resolvendo a questão. E eu creio que tinha uma má vontade de alguns árbitros com o Bangu. Tinha os árbitros que tinham boa vontade, até porque eram beneficiados.
alguns do Rio de Janeiro, claro. O próprio Luiz Carlos Gonçalves, o Cabelada, que faleceu recentemente, fala que ele era um pouco beneficiado pelo Castor também. Mas tinha os que não gostavam do Bangu, e o Wright era, nesse caso aí, esse da final de 85, o Wright foi atleta do Fluminense nos anos 60 de atletismo. A gente sabe disso. Depois trabalhou no clube, no Fluminense, nos anos 90, como coordenador, supervisor, não sei o quê. Então, aí foi um erro também de deixar esse gatuno apitar essa partida aí. E o Arpe Filho foi outro também. Enfim, isso vai desanimando o Castor com o passar do tempo do investimento. Ele vai vendo que não adiantava colocar o dinheiro que fosse, que na reta final, na hora final, o time dele sempre vai ser o prejudicado. Essa é a grande verdade. Então ele vai desistindo do Bangu e vai acabando colocando mais recursos, ou mais finanças, ou mais esforço na mocidade, que vai vendo quase que o Bangu é um caso perdido, na verdade. É mais ou menos isso. Não adianta. E esse boato de que o Arpe Filho teria pedido um apartamento para o Castor de Andrade? Eu já São escutei aquelas isso. lendas, né? Eu já ouvi isso, mas assim, tem 1000 lendas cercam os banqueiros de bicho, assim, tem muitas lendas em torno deles, enfim. E aí, eu acredito muito na tese do Carlos, assim, havia o ambiente do futebol tem os seus próprios dirigentes polêmicos, né, para usar uma palavra bem gentil, né, polêmicos. O lance do dá vergonha de ver, né, esse lance, né? Como é que o cara não me marca pênalti nisso, gente? Esse aí não precisa de VAR, não precisa de nada. Não. Isso aí é uma coisa impressionante. Olha lá. Vamos ver de novo. Desculpa, Aline, fazendo teu papel aqui, mas é que é chocante. Não, mas é realmente. Com as duas mãos puxa pelos ombros, tipo, não tem. E aí o Wright já deu 1000 versões para esse lance. Diz que acabou o jogo antes, aí diz que não viu, aí diz que deram impedimento. Ele já deu 1000 versões diferentes para esse lance, para a explicação dele. Não teria acabado antes, senão os jogadores do Fluminense estariam comemorando o título, né? Ninguém estava comemorando pelo amor de Deus, gente. Enfim, e aí assim, hoje em dia, né, passado tanto tempo, até dá pra, até risível esse lance, enfim. Mas o ambiente do futebol, ele não aceitou, na minha opinião, ele quer ter os seus próprios personagens, sejam eles aí, tenham eles ou não problemas com a lei, vários têm, né, vários dirigentes, né, têm problemas variados com a lei. Então, assim, o futebol aceitou o Vicente Mateus, aceitou o Eurico Miranda, sei lá, enfim, outros, né, dirigentes, os dirigentes folclóricos. O Castor de Andrade não foi bem recebido no ambiente do futebol. O Emil Pinheiro, um pouco, mas porque o Emil Pinheiro também não era, no contexto do jogo do bicho, ele era um banqueiro do bicho muito menor, né? Ele não era importante como o Castor, né? E ele chega num time também consolidado, né? Porque uma coisa é o Castor querendo transformar o Bangu num time protagonista do futebol brasileiro. Outra coisa é o Emil chegando no time que foi do Garrincha, do Didi, do Gerson, do Paulo César, enfim, do Túlio, né, o Botafogo. Então, assim, é uma outra circunstância, né, um outro cenário, o cenário do Emil Pinheiro, também banqueiro do bicho, que foi presidente, patrono, enfim, mandou no Botafogo durante um tempo. Eu acho que aí no Carnaval isso é muito mais bem aceito. E, Aline, se a gente pegar pelo outro caminho, os dirigentes do futebol também não se criam no Carnaval. Houve um momento em que o Eurico Miranda se envolveu com a Unidos da Tijuca, que é uma escola do Rio de Janeiro que tem uma forte presença da colônia portuguesa. E aí, em 1998, o enredo da Tijuca foi sobre o Vasco, porque o Vasco estava fazendo 100 anos, era o ano do centenário do Vasco, e a Tijuca fez um enredo sobre o Vasco. O Eurico, que estava participando, né, do enredo e tudo, ele deu declarações dizendo que ele ia mandar na Liesa como mandava na Federação do Rio, como mandava no mundo do futebol. A Tijuca fez um bom desfile, mas terminou rebaixada
para o grupo de acesso no final, no resultado do Carnaval. E a bolha do Carnaval tem certeza que essa declaração do Eurico, ele querendo posar de valente, como se diz no mundo do Carnaval, não ajudou em nada a Tijuca, ao contrário, contribuiu muito para o rebaixamento da escola, que é um rebaixamento assim inédito. A Tijuca é uma escola grande, importante, foi campeã várias vezes depois disso, quando voltou ao grupo especial, mas só voltou ao grupo especial depois que o Eurico Miranda se afastou. Ele não foi bem recebido na bolha do Carnaval também, não. E, Carlos, no Bangu, a gente lembra dos jogadores contando as histórias de que chegavam na sala do Castor e estavam lá, malas de dinheiro, que ele era muito assim, direto, que o salário não era tão alto, mas que o bicho realmente era muito bom, isso que acabava atraindo também os jogadores, porque o Castor, às vezes, não tinha limites, né? Mas as pessoas também tentavam usar o Castor pelo fato dele ser esse cara mais despojado, você chegava na sala dele e tinha mala de dinheiro, e as pessoas também tentavam usar ele de alguma maneira? Aline, jogador é malandro, né? Jogador gosta de pedir. Eles chegavam para pedir dinheiro e dependendo do humor, e ganhava dinheiro vivo, porque é dinheiro que não passa em banco, né? Você ganhava em papel moeda mesmo. O próprio Mauro Galvão conversa isso, fala que eu nunca tinha visto isso. O cara dava dinheiro no vestiário em papel mesmo. Às vezes estava irritado, jogava o dinheiro para o alto, todo mundo saía pegando. Tinha jogador que se atrasava. Tem um amigo meu, o Marcelo, que hoje mora em Guarapari, foi ponta esquerda do Bangu antes do Ado. E ele chegava atrasado no treino e o Castor chamou ele na sala. Ele achou que ia tomar bronca, não. Ele, olha, vai lá na minha agência, eu tenho uma agência de automóveis, pega um carro, qualquer um que você escolher, e não chega mais atrasado, resolveu o problema. Então, era uma generosidade que ele sabia que isso geraria a fidelidade do atleta a ele, ao clube dele, e poderia gerar melhores resultados. Para ele não faria tanta falta. Dizem que, por exemplo, em 86, que é o ano da Libertadores, o que ele investia dentro do futebol significava 2 dias apenas de rentabilidade dos seus negócios, né? Então, não seria tanto assim para ele. Pode ser mais, 3 dias, 4 dias, não mudaria tanta coisa assim. Então, ele gostava dessa generosidade, desse deslumbramento que o atleta tinha ao ver tanto dinheiro em papel, em espécie, para você pegar, cheirar o dinheiro. Você podia... Não tinha nada de cheque, não tinha nada de depositar na sua conta em banco. Era em papel mesmo, em papel moeda. Até para impressionar. Eu acho que até para impressionar pelo volume. Chegava, é uma forma bem interessante. Para o Cabralzinho, que foi campeão em 66, o Cabralzinho ganhou uma lancha. O jogador ganhou carros, Fusca na época, e o Cabralzinho preferiu ganhar uma lancha. Então, a generosidade, eu não tenho dúvida. Se eles ganhassem o Campeonato Brasileiro de 85, o que o Castor daria para cada um deles, né? Uhum. Para o Marinho, ele dava tudo. O Marinho ganhou casa em Jacarepaguá, ganhou tudo que você podia imaginar. Depois perdeu tudo também. Mercedes, tudo. E tem uma relação também de uma das imagens mais históricas com relação à partida de futebol feminino do Bangu contra o Radar, final do Campeonato Carioca de 83. Radar era uma equipe tradicionalíssima naquele momento, né? O futebol feminino, a gente sabe como houve o atraso no futebol feminino no Brasil por causa da proibição, mas o Radar naquela época era a grande sensação, era a grande equipe. Muitas jogadoras iam para o Radar porque realmente era como se fosse a seleção brasileira naquele momento da história. E aí houve o jogo contra a equipe do Bangu e uma cena em que o Castor invade o gramado depois de um pênalti não marcado. O árbitro era o Ricardo Durans. E o Castor, cercado de seguranças, alguns policiais à paisana invadiram o gramado para tentar agredir o árbitro. E aí vira uma confusão generalizada, porque outras pessoas invadem o gramado para agredir também a arbitragem. O que vocês contam pra gente dessa história? E eu me lembro até, eu acho, no documentário, né? Que o Castor disse que, na época, que ele não tinha ido para agredir o árbitro, que ele queria só conversar. E aí ele ficava chamando o árbitro para conversar e o árbitro saía correndo, mas não era para agredir o árbitro. Olha aí, ó. Feriado, 12 de outubro de 83. Esse jogo, creio eu, foi até transmitido pela Manchete. A Manchete tinha imagens desse jogo, assim como a Globo tem também. Isso é a decisão do primeiro turno.
Na verdade, depois ainda teve o segundo turno e uma decisão entre os dois times que o Radar ganhou o campeonato. E o Bangu teve várias jogadoras suspensas depois desse jogo. Teve esse gol do Radar, a goleira vai falhar, e depois tem uns lances aí que ele acaba beneficiando o Radar. É o Ricardo Durães, ele é da Marinha. Hoje já é retirado da Marinha e tal, já terminou seu tempo de serviço. E eu não sei por que se fez tanta expectativa em relação a um jogo de futebol feminino, uma decisão de turno, e por que o Castor e seus seguranças se sujaram tanto, se expuseram tanto por um título que significativamente não seria tanta coisa. Você ganhar o primeiro turno do campeonato de futebol feminino, era o primeiro campeonato de futebol feminino no Rio de Janeiro, realmente. Mas por que se expuseram tanto? Por que os nervos ficaram tão à flor da pele? Isso acabou prejudicando o Bangu, apesar do Castor ter sido liberado, tudo, na justiça, as jogadoras, os seguranças, dentro daquela seara da vara de Bangu, não pegou nada para ele, porque o crime, no caso, a violência, foi no bairro de Bangu. Então, acabou sendo julgado pelaquela justiça ali local mesmo, que era uma seara que ele dominava. Mas acabou sendo prejudicando o Bangu no ano seguinte. Em 84, no Campeonato Brasileiro, os juízes prejudicaram loucamente o Bangu. Contra o Atlético Mineiro, em 2 jogos, contra o 13, em vários jogos, o Bangu foi extremamente prejudicado pelos árbitros no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e acabou caindo fora na primeira fase. Então, se expuseram de uma forma, uma violência que não se justifica. Quer dizer, essas imagens absolutamente impressionantes, né? Cenas inaceitáveis, que a gente tem até hoje no futebol, né? Enfim, a gente não conseguiu... isso aí tem mais de 30 anos, né? Quase 40 anos, a gente não conseguiu se livrar desse tipo de cena no futebol. Acho que isso é absolutamente impressionante, né? E aí uma pessoa, um contraventor, uma pessoa que passou a vida toda tendo problemas com a lei, que foi preso algumas vezes e tudo mais, e a gente tem hoje, continua tendo hoje, cenas como essa. A gente viu recentemente, por exemplo, aquela cena chocante lá dos torcedores do esporte com os jogadores do Fortaleza, e, enfim, tem uma coleção, né? Que a gente não precisa falar aqui. Mas o impressionante, Aline, primeiro era sem cerimônia da imprensa, e eu tenho que falar na primeira pessoa do plural nesse caso, porque eu estava junto, fiz isso várias vezes. Como a gente entrevistava esses personagens, né? Então, assim, entrevistar o Castor era um ato banal. Entrevistar os banqueiros de bicho era uma coisa absolutamente banal nessa época, a gente fazia sem o menor problema. Inclusive, a cúpula do jogo do bicho, que é uma coisa que existe até hoje, né? Que são os líderes do setor, esse sentido de cúpula, que é um momento em que é territorializado o jogo do bicho no Rio de Janeiro, então, assim, que é dividida, né? A região metropolitana do Rio ela é dividida entre o Michel Assef, que está dando essa entrevista aí, foi dirigente do Flamengo depois de muito tempo, foi advogado do Castor há muitos anos, e foi dirigente do Flamengo em várias diretorias do Flamengo. A gente entrevistava a história da cúpula, né? O Castor aprende com os presos políticos, né, quando fica preso na Ilha Grande, fica preso com vários presos políticos, um deles o Fernando Gabeira, hoje comentarista da Globo News. Eles ficam presos juntos, e o Castor aprende um pouco sobre organização, né, para que você tenha paz e para que os negócios prosperem. E ele defende, né, e prega a territorialização do jogo do bicho. Então ele divide a região metropolitana do Rio, ele lidera essa divisão, ele e o Capitão Guimarães lideram essa divisão, e pacificam a maior parte do jogo do bicho, né? Ele leva isso para o carnaval, e faz isso e cria a Liga Independente das Escolas de Samba. Nesse contexto, era absolutamente comum a gente entrevistar eles. E a cúpula do jogo do bicho tinha, inclusive, um porta-voz. Talvez seja a história mais surrealista que eu vou contar aqui hoje. Ele era um dos bicheiros, né, um dos banqueiros de bicho, era o José Petros, o Zinho, e ele tinha, mas ele não se identificava na hora de trabalhar como porta-voz do jogo do bicho. Ele não se identificava pelo nome de batismo. Ele tinha adotado um nome que era Luciano Carlos Pereira. E a gente publicava, sem qualquer questionamento, isso no jornal. A gente publicava.
Segundo Luciano Carlos Pereira, porta-voz da contravenção, isso e aquilo, normal, assim, não tinha... E havia também um noticiário cotidiano do Jogo do Bicho. Então, do mesmo jeito que tinha um repórter que cobriu o Bangu, cobriu o Fluminense, cobriu o Corinthians, cobriu o Palmeiras, tinham repórteres, eu era um deles, cobria o Jogo do Bicho, com as notícias do Jogo do Bicho. Então, por exemplo, no dia de São Jorge, que é um santo muito cultuado, né, muito celebrado aqui no Rio de Janeiro, até hoje em dia o dia de São Jorge é feriado no Rio, inclusive, o cavalo, que é um dos bichos do jogo, ele pagava um prêmio menor do que nos outros dias, porque muita gente jogava no cavalo por causa da figura de São Jorge em cima do cavalo matando o dragão. Isso se chama, no dialeto do Jogo do Bicho, isso se chama cotar. Então, saía todo dia de São Jorge, saía no jornal uma pequena reportagem dizendo, olha, o cavalo hoje está cotado. Então, se você ganhar, se você jogar no cavalo e no sorteio der cavalo, você vai receber menos do que num outro dia, por conta do volume de apostas. A cúpula do Jogo do Bicho comunicava isso à imprensa e a gente publicava. Enfim, É quase era o um que a outro gente. tempo. Mas é quase o que a gente tem hoje com os tipsters, né? Nas casas de apostas. O pessoal que estuda Sim, e acaba dando dicas e tal. Era um início, né? Uma coisa lá atrás disso. exatamente. Ótima comparação. Agora a gente tem uma Agora foto. é bet, né? É. Agora Agora é tudo bet. a gente tem uma foto do Aidan entrevistando no avião, é isso? A gente Meu tem. Deus. Temos essa imagem, produção? O Castor no É avião? uma história famosa também. Ah, Isso aí foi o seguinte. ah. O Castor de Andrade, ele, quando é decretada a prisão dele, teve um processo muito famoso aqui no Rio, em que a cúpula da contravenção foi presa por uma juíza que ficou famosa, depois fez carreira Senadora. política, a Denise Frossard. Ela foi vereadora, deputada, enfim, candidata a prefeita e a governadora do Rio de Janeiro, hoje está aposentada. E aí ela decretou num processo de formação de quadrilha a prisão da cúpula da contravenção, em 1993. E aí o Castor, ele não é... Apesar da prisão ser motivada por um segurança dele, que era um policial, e é super interessante a gente falar isso, que a gente está gravando aqui hoje, num dia em que foram presos 20 policiais militares que fazem a segurança do sobrinho do Castor de Andrade, o Rogério Andrade, que também é contraventor. Enfim, os policiais estarem ligados fazendo a segurança dos banqueiros de bicho é antigo como o mundo, né? Então, assim, E aí um policial estava perto do Fórum do Rio de Janeiro e isso motivou a Denise Frossard a prender a cúpula da contravenção. O Castor não foi preso porque ele estava internado, estava num hospital, estava com problema de saúde, estava internado. Ele sai desse hospital, ele consegue fugir, ele foge, aí tem aquela busca, né, pelo Castor, e ele é preso no Salão do Automóvel em São Paulo. Eu era repórter do Globo, da editoria de cidade do Globo, do jornal o Globo, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei para trabalhar, um dia normal, eu já conhecia o Castor, tanto no contexto do processo liderado pela Denise Frossard, como pelo Carnaval, né? E aí o jornal decide que eu tenho que ir para São Paulo para voltar com ele no avião tentando entrevistar ele. Eu peguei o avião no Santos Dumont para Congonhas. Também precisa dar uma explicação para as pessoas hoje, que hoje comprar uma passagem de avião é uma coisa muito mais complexa. Nessa época, era a ponte aérea, que era um pool de companhias aéreas. Então, parecia é semelhante a um ônibus. A pegar um ônibus hoje. Você comprava a passagem e entrava no avião, simplesmente. Tendo vaga, você ia no primeiro avião que saía. E aí foi o que eu fiz. Peguei o avião para São Paulo, fiquei esperando no aeroporto. Quando o Castor chegou, escoltado com aquela outra imagem, né, aquela outra foto, ele escoltado pelos policiais, ele entra no saguão e eu vou abordo ele, né? Eu falo, ô, doutor Castor, tudo bem? Ele acena para mim, caminha para, né, vai para dentro, vai embarcar. Eu embarco junto no avião, porque eu já estava com a minha passagem comprada. E aí eu chego de frente para esta imagem, essa foto ele está olhando para o fotógrafo do Globo, eu estou do lado da máquina, e aí eu digo para ele, boa tarde, doutor Castor. E aí ele diz assim, meu filho, você por aqui? E eu respondo, doutor Castor, não é uma coincidência, né? O jornal me mandou para São Paulo apenas para lhe entrevistar aqui no avião.
e ele com absoluta serenidade e simpatia, ele 100% das vezes que eu falei com ele foi absolutamente simpático. Ele diz para mim assim: ô meu filho, se os meus acompanhantes permitirem, podemos ter a nossa conversa, podemos ter a nossa entrevista sem o menor problema. Aí os policiais concordam, né? E eu viajo, eu faço essa viagem o tempo todo ajoelhado na poltrona da frente, virado para trás, né? Uhum. Entrevistando ele para escrever a matéria. Essa imagem dele, ele estava, porque ele tenta se disfarçar, na verdade, para ir no salão do automóvel. Ele tinha uma Ele barba, nessa botou uma entrevista, barba. ele tinha até uma barba, que ele tirou uma barba postiça, né? Que aí ele tira, porque ele foi preso na véspera. Ele passa uma noite na carceragem de uma delegacia de São Paulo. E aí ele diz para mim, assim, a matéria teve muita repercussão na época, porque eu fiz uma descrição do que eu vi assim dessa figura, que era uma figura vencedora, era uma figura poderosa, uma figura imponente, e nesse momento ele estava completamente derrotado. Era uma figura derrotada, porque ele diz na entrevista que ele não aguentava mais ficar fugindo, porque ele queria ver os filhos dele. Nessa época, ele tá no segundo casamento, né, dele. Ele foi casado. Me fugiu o nome dele, o nome da primeira mulher dele, Carlos. Vilma de Andrade, a primeira. Dona Vilma, exatamente. Ele estava separado da Dona Vilma e era casado com a Ana Cristina, uma mulher muito mais jovem do que ele, tipo 30 anos mais jovem, e ele tinha filhos pequenos na época. O filho mais velho desse segundo casamento dele, o Ricardo, deve ter hoje em torno de 40 anos, mais ou menos. E ele, tanto, Aline, que muitas vezes esse menino, o Ricardo, saía na frente da Mocidade Independente junto com o Castor e muita gente achava que era neto dele, porque tinha idade para ser neto, mas era filho, na verdade. Um casal de filhos que ele teve com a Ana Cristina. Isso. E ele estava com muita saudade, tanto da mulher, ele era muito apaixonado por essa Ana Cristina, era uma paixão, assim, avassaladora, que teve episódios muito explosivos também, porque eles se separaram, e aí a separação foi muito rumorosa, né? Muito midiática também. Eu lembro de ter feito várias matérias sobre a separação dele. E aí ele estava com saudade da mulher e dos filhos, e ele contou para mim, ele não usou essa expressão, mas ele deu a entender que ele se deixou ser preso, porque ele viu que o único jeito dele voltar, dele poder ver os filhos ainda aqui na visita, né, na cadeia, era esse. Ainda sobre a prisão, Aline, muita história, você me perdoe. Ainda na prisão, quando ele tem um período que ele fica preso com os outros bicheiros, ele fica numa unidade do sistema penitenciário do Rio, na verdade numa delegacia de polícia chamada Polinter, que não existe mais também, na região portuária do Rio. E quando ele chega lá, era como qualquer cárcere no Brasil, né? Como qualquer sistema carcerário no Brasil. Tudo muito precário, tudo muito sujo. Né? Tudo absolutamente deteriorado. E ele fica horrorizado com aquilo. Então o que ele faz? Ele banca uma reforma. A gente não tem como contar isso sem rir, né? Porque realmente ele banca uma reforma daquela unidade e dá para a polícia do Rio de Janeiro. Gente, eu não estou maluco, isso aconteceu. O Carlos sabe disso. Ele deu de presente para a polícia do Rio de Janeiro um conjunto de carros, porque ele achava um absurdo a polícia andar em viaturas tão velhas, tão deterioradas, tão problema toda hora. Ele dá um monte de carro novo para a polícia. E a polícia aceita os carros. Isso é que é o mais incrível. A polícia aceita os carros e tudo certo. Essa passagem dele pela cadeia, junto com os outros bicheiros, tem também episódios incríveis. Eles promoviam campeonatos de futebol entre os outros detentos para que eles pudessem apostar, cada um num time, porque eles são todos viciados em jogo, evidentemente. E a outra história é que a Mocidade, nessa época, tinha uma porta-bandeira, a Lucinha Nobre, que até hoje é porta-bandeira, hoje é porta-bandeira da Unidos da Tijuca, que eu já citei aqui. Ela me contou que o Castor chamava ela para visitar ele na cadeia, para poder conversar com ela em francês, porque a Lucinha fala francês,
morou um tempo fora e tudo, falava francês, e aí o Castor gostava de conversar com ela em francês e chamava ela para ir na cadeia conversar com ele em francês. Eu acho que os espectadores aqui do nosso programa vão achar que eu sou um maluco mentiroso, mas eu juro que isso tudo é a vida real do Rio de Janeiro. E para quem tem O Aidan curiosidade... não está sendo o Naldo Bene, não. O Aidan não está sendo o Naldo Bene, não. Tudo isso é verdade mesmo. Né? Tem uma coisa engraçada que a comida melhorava quando o Castor estava lá, não só para ele, para todos os presos. Chegavam quentinhas melhores do que o que eles comiam naturalmente. Então era legal para os outros presos quando o Castor estava lá também. E com certeza a gente ficaria aqui mais horas e horas falando dessas histórias, né? Então quem até tiver curiosidade para acompanhar o documentário, né, na Globoplay, contando a história do Castor de Andrade, mas eu acho que a gente conseguiu aqui abordar os principais pontos, principalmente relacionado à história com o Bangu também, né? Aqui no nosso foco no Área Delas. Então, deixa eu agradecer as presenças do Carlos Molinari e também do Aidano Mota, que estiveram com a gente aqui nesse programa de hoje especial para contar um pouquinho da vida de Castor de Andrade. Muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, estarem aqui com a gente e até uma próxima. Aline, obrigado pelo convite. Aidan, obrigado por estar aqui conosco também. Você que conviveu diretamente com ele. Eu era muito criança. Quando ele morreu, eu tinha 17 anos, né? Eu só via ele nos jogos lá. Ele dava camisa para a criançada, ficava do lado da bandinha e tal. Eu era um menino que ia lá pedir a camisa do Bangu pro tio, né? E isso era bom. Então, qualquer outra coisa, informação sobre o Bangu, eu mantenho também um canal no YouTube, que é o Molinari na Área, que tem crônicas de jogos, gols do passado, histórias do clube e histórias do Castor também, nesse meu canalzinho do YouTube aí pra galera, Molinari na Área. Valeu! Boa! Aline, Carlos, um prazer estar com vocês aqui, enfim, relembrar essas histórias aí, enfim, que eu pude acompanhar por conta do meu trabalho, né, no jornalismo, por conta da minha profissão. Sempre que precisar, estamos aqui. E parabéns, Molinari, pelo seu trabalho aí de manutenção da memória do Bangu. É uma coisa linda ver isso. É disso que vive o futebol, né? De gente apaixonada. Assim, ser apaixonado pelo Flamengo é fácil. Ser apaixonado pelo Bangu é que é paixão mesmo. Obrigado, Aline. Obrigado a todas e todos por essa conversa aqui, que foi muito legal. Valeu, valeu. Muito obrigada a você que esteve aqui com a gente. O Área Delas volta na próxima semana. Não se esqueça de se inscrever no canal do Denilson Show para ficar por dentro de todo o conteúdo do canal do Denilson Show e também do Área Delas. A gente volta na próxima semana. Até mais.